Constatando haver um número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão ordinária. Peço à secretária para que faça a leitura de um texto bíblico. O Senhor me disse: Tu és o meu servo, Israel, em que serei glorificado. E agora diz-me o Senhor: Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Coloco em discussão e votação a pauta da presente reunião. Os vereadores que concordam com a pauta da presente reunião permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovada a pauta da presente reunião ordinária. Nesta quinta-feira, dia 9, tivemos a honra de receber aqui na Câmara de Vereadores o 4º ano da Escola Barão Almo de Melo, acompanhado pela professora Roberta. Eles assumiram um compromisso de acompanhar a nossa sessão de hoje. Em meu nome, em nome de todos os vereadores desta casa, quero enviar uma saudação especial a todos os estudantes e à professora. Esperamos que estejam nos assistindo e acompanhando os trabalhos dessa sessão. Todos os alunos da rede municipal, estadual, e venham conhecer a nossa Câmara de Vereadores. Estamos esperando a portas abertas para vocês. Seja muito bem-vindo. Coloco em discussão a ata número 15, 2026. A palavra está com os vereadores. Se nenhum vereador quisesse fazer o uso da palavra, coloco a referida ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Então, aprovada a ata número 15, 2026. Peço à secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 108, 2026. Alto Alegre, 16 de julho de 2026. Ilmo Senhor Presidente do Legislativo, Renildo da Silva, Ilustríssimo Senhor Presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente o Poder Executivo de Alto Alegre, vem através deste responder à indicação do nobre vereador Celuri Rosa. Comunicamos que a indicação foi atendida. Sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Silmar de Mamã, Prefeito Municipal. Ofício número 109, 2026. Alto Alegre, 16 de julho de 2026. Ilmo Senhor Presidente do Legislativo, Renildo da Silva. Ilustríssimo Senhor Presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente o Poder Executivo de Alto Alegre, vem através deste encaminhar os projetos de lei número 68 e 69, 2026, requeremos a devida apreciação e aprovação em regime de urgência. Sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Silmar de Mamã, Prefeito Municipal. Expediente e convocação do Executivo. Peço à secretária para que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 59, 2026. Parecer ao projeto de lei do Poder Executivo número 59, 2026. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se juntamente com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento no dia 9/7/2026, às 8 horas, para apresentar parecer ao projeto de lei número 59, 2026. Ementa. Altera a alíquota de equilíbrio financeiro a ser custeada pelo empregador às contribuições do RPPS.
O projeto de lei foi devidamente instruído com mensagem justificativa, relatório da avaliação autorial do exercício 2026, parecer técnico autorial número 2506/2026 e ata do Conselho de Administração do Regime Próprio da Previdência Social, RPPS, não apresentando vícios de iniciativa ou legalidade, por tratar de matéria de competência do Poder Executivo Municipal. A proposição tem por finalidade adequar o plano de amortização do déficit autorial de regime próprio da Previdência Social do município de Alto Alegre, em conformidade com os resultados da avaliação autorial de 2026, promovendo a alteração da alíquota suplementar patronal de 12,99% para 13,45%, a partir do exercício de 2029, mantendo-se inalterada a alíquota atualmente praticada até o exercício de 2028, conforme demonstrado no parecer técnico autorial número 2506/2026, a avaliação autorial apurou déficit autorial no montante de R$ 8.030,59. Aliás, R$ 8.030.059,63, concluindo que o plano de amortização atualmente instituído pela Lei Municipal número 2.850 de 2022 não é suficiente para promover o equacionamento integral desse passivo, dentro do prazo estabelecido pela legislação previdenciária. Assim, a alteração proposta visa assegurar o equilíbrio financeiro e autorial do RPPS, atendendo às exigências da Constituição Federal, da Lei Federal número 9.717, de 1998, e da Portaria MTP número 1467, de 2022. As comissões registram igualmente a importância da manifestação do Conselho de Administração do RPPS, constante na ata da reunião realizada em 3 de junho de 2026, que, além de deliberar favoravelmente sobre a necessidade de adequação do plano de amortização, destacou a relevância da realização do concurso público para o provimento de cargos efetivos no município. Tal medida contribui para o fortalecimento do regime próprio da Previdência Social, mediante o ingresso de novos servidores eletivos e o consequente incremento da base contributiva, favorecendo a sustentabilidade financeira e autorial do sistema previdenciário municipal. Neste contexto, as comissões entendem pertinente reforçar essa recomendação por se tratar de medida que, aliada às providências previstas nesse projeto de lei, poderá contribuir para o fortalecimento e a manutenção do equilíbrio do RPPS no longo prazo. Diante do exposto, após análise da matéria, as comissões permanentes manifestam parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 59/2026. Plenário, Enio Luiz Galvani, 9 de julho de 2026. Membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Gilson Maier, presidente; Eliane Dalberto, membro; Celori Rosa, relator. Membros da Comissão de Finanças e Orçamento: Vinícius Rosa Dirins, presidente; Rosimara dos Santos Kumer, membro; José Raimundo Dresler, relator. Peço a um membro das comissões que faça a defesa do seu parecer. Cumprimento, senhor presidente, colegas, todos que nos acompanham presencialmente e quem nos acompanha virtualmente. Conforme falado pela nossa secretária ali, conforme relatado, foi realizado um parecer técnico atorial, onde nesse parecer foi constatado que lá no ano de 2029 vai começar a ocorrer um déficit em nosso regimento próprio do município, que seria o RPPS. Então isso já demonstra a preocupação do Poder Executivo desde já, e diante desta preocupação que o Poder Executivo teve, foi realizada uma reunião
com os vereadores até para debater formas de amenizar esse déficit um pouco antes. Então, conforme colocado pelos vereadores aqui, em acordo também com o Poder Executivo, a gente achou que aprovamos esse projeto de lei até para que esse déficit seja, aos poucos, já reduzido, e que o prefeito também se encarregue de, nos próximos anos, fazer concurso público. Então, a gente teve uma conversa aqui com o Poder Executivo e diretores e secretários que, no máximo, até metade do próximo ano, seja realizado concurso público, porque aí não há necessidade de, conforme apresentado por esse parecer, passar de 12,99 para 13,45 o desconto da prefeitura para pagar o RPPS. Então, que o prefeito também apresente essas outras medidas, essas outras formas, para que esse déficit não chegue até nossos servidores. Então, seria isso aí. Peço que todos também votem favorável a esse parecer, né? Coloco em discussão o parecer das comissões. A palavra está com os vereadores. Se nenhum vereador quisesse fazer o uso da palavra, coloque em votação o parecer das comissões. Os vereadores que concordam com o parecer e permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado o parecer por todos os vereadores. Coloque em discussão o projeto de lei número 59. A palavra está com os vereadores. Se nenhum vereador quisesse fazer o uso da palavra, coloque em votação o projeto de lei número 59/2026 como seu parecer. Os vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão. Caso contrário, se manifesta. Aprovado o projeto de lei número 59 por todos os vereadores. Peço à secretária para que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 63/2026. Parecer ao projeto de lei do Poder Executivo número 63/2026. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se conjuntamente com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento no dia 13/7/2026, às 18 horas, para apresentar parecer ao projeto de lei número 66/2026. Ementa. Fica o Poder Executivo Municipal de Alto Alegre autorizado a firmar convênio com o município de Espumoso para serviço SAMU avançado e da outras providências. O projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com o município de Espumoso, RS, para a implementação e manutenção dos serviços da SAMU, Unidade de Suporte Avançado na região 19. O projeto está instruído com a minuta do convênio e o plano de trabalho, que prevê a participação financeira do município de Alto Alegre no valor de R$ 2.204,40 mensais. Verificada a legalidade da matéria e o interesse público da proposta, as comissões permanentes manifestam parecer favorável à tramitação e à aprovação do projeto de lei número 63 de 2026. Plenário, Enio Luiz Galvani, 13 de julho de 2026. Membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Gilson Maier, presidente. Eliane Dalberto, membro. Celori Rosa, relator. Membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Vinícius Rosa Dines, presidente. Rosimara dos Santos Kumer, membro. José Raimundo Dresler, relator. Peço a um membro das comissões que faça a defesa do seu parecer. Boa noite, comunidade que nos assiste presencialmente, virtualmente, colegas vereadores. Bom, aqui então, né, o Poder Executivo para firmar o convênio novamente com o SAMU, né, então, no valor aí de R$ 2.204,40 por mês, né, então a gente se reuniu aí e deu parecer favorável, a gente pede que os colegas acompanhem o voto. Coloque em discussão o parecer das comissões. A palavra está com os vereadores. Se nenhum vereador quisesse fazer o uso da palavra, coloque em votação o parecer das comissões. Os vereadores que concordam com o parecer permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o parecer por todos os vereadores.
coloque em discussão o projeto de lei número 63. A palavra está com os vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, coloque em votação o projeto de lei número 63/2026 como seu parecer. Os vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 63/2026 por todos os vereadores. Peço à secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 68/2026. Projeto de Lei número 68/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais e suplementares no orçamento de 2026, apontar recursos e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os seguintes créditos especiais no orçamento de 2026. 02, Secretaria Municipal da Administração. 0201, Departamento Administrativo. 0017, Manutenção, Consórcios Públicos, Administração. Rateio, participação em consórcio público, R$ 4.999. Desculpa, R$ 4.990. Rateio, participação em consórcio público, R$ 5.000. Rateio, participação em consórcio público, R$ 510. 05, Secretaria Municipal da Saúde. 0502, Departamento da Saúde. 1503, Aquisição de Equipamento e Material Permanente, APS, Equipamento e Material Permanente, R$ 97.516. Total da abertura de créditos especiais, R$ 108.016. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os seguintes créditos suplementares. 07, Secretaria Municipal da Agricultura. 0701, Departamento da Agricultura. 2702, Manutenção Patrulha Agrícola. Material de consumo, R$ 100.000. Total de créditos suplementares, R$ 100.000. Artigo 3º. Servirão de recursos para cobrir a abertura de créditos especiais constantes no artigo 1º desta lei, o excesso de arrecadação. Artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei nº 4.320, de 1964, decorrentes do ingresso de recurso de auxílios convênios pela Portaria GM/MS, número 11.341 de 2026, no valor de R$ 97.516, bem como a redução da seguinte dotação. 04, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 0403, Departamento de Cultura e Desporto. 0014, Transferências e Consórcios Públicos da Cultura. Rateio, participação em consórcio público, R$ 1.000. Rateio, participação em consórcio público, R$ 9.500. Total das reduções, R$ 10.500. Artigo 4º. Servirão de recursos para cobrir os créditos suplementares previstos no artigo 2º o provável excesso de arrecadação apurado até a presente data no valor de R$ 100.000, considerando também a tendência do exercício em curso. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder nas alterações necessárias decorrentes da abertura do presente crédito adicional suplementar na Lei Municipal número 4.153 de 2025, Plano Plurianual, e da Lei Municipal número 4.185 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 16 de julho de 2026, Silmar de Mamã, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 68/2026 visa autorizar o Poder Executivo a abrir créditos especiais suplementares no orçamento do município para o exercício de 2026. Foram recebidos recursos de auxílios e convênios decorrente da Portaria GMMS número 11.341 de 2026,
cujos valores já foram creditados pelo Fundo Nacional da Saúde no grupo Atenção Primária no valor de R$ 97.516 para serem gastos com a estruturação da rede de serviços públicos de saúde de atenção primária, bem como a abertura de uma nova operação especial para pagamento de consórcio e, portanto, necessita abrir dotações no orçamento para cobrir os créditos especiais provém da redução de igual valor nas rúbricas orçamentárias especificadas, constante do orçamento do município do ano de 2026. Também se faz necessário ajustar o orçamento municipal às atividades que vêm sendo desenvolvidas e, portanto, necessita suplementar dotações já existentes no orçamento. Para cobrir essas suplementações, constatou-se o desempenho favorável da arrecadação municipal, cuja tendência demonstra que as receitas realizadas na fonte livre 1.500.001 deverão superar os valores inicialmente previstos na Lei Orçamentária Anual. As receitas arrecadadas até o presente momento, somadas às projeções para os meses subsequentes, evidenciam a existência de provável excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal número 4.320, de 1964. Além disso, destaca-se, o município encerrou o exercício financeiro de 2025 com superávit financeiro, demonstrando equilíbrio na gestão fiscal e solidez das finanças públicas municipais. Tal cenário reforça a capacidade financeira do município para suportar a ampliação das dotações orçamentárias ora pretendidas, possibilitando o atendimento das demandas administrativas e a continuidade dos serviços públicos essenciais. A abertura dos créditos adicionais suplementares objetiva adequar o orçamento à efetiva capacidade de arrecadação do município, permitindo o reforço das dotações insuficientes para a manutenção das ações governamentais, investimentos e atendimentos das necessidades da população. Ressalta-se ainda que a presente medida observa os princípios da responsabilidade fiscal, do equilíbrio orçamentário e da legalidade, não comprometendo a saúde financeira do município, uma vez que possui respaldo em recursos efetivamente disponíveis e em projeções consistentes de arrecadação, inclusive disponíveis no site do Cefaz-RS. Diante do exposto, certos da relevância desta matéria, solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei por esta Casa Legislativa, em regime de urgência, aproveitando do ensejo para apresentar os nossos protestos de estima e apreço. Alto Alegre, 15 de julho de 2026, atenciosamente, Silmar de Mamã, Prefeito Municipal. Baixo esse projeto para a Comissão Permanente e Finanças e Orçamento. Peço à secretária para que faça a leitura do projeto de lei número 69/2026. Projeto de Lei número 69/2026. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, por processo seletivo simplificado, pelo prazo de 12 meses a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período em razão de excepcional interesse público. Quantidade: 3. Função, então, cargo operador de máquinas, com carga horária de 44 horas semanais, vencimento mensal individual de R$ 3.038,37, mais vale alimentação. 1. Agente de combate a endemias, com 40 horas semanais, com vencimento mensal individual de R$ 3.202,98, mais vale alimentação. 1. Fiscal ambiental, com 40 horas semanais, com vencimento mensal individual de R$ 1.895,93, mais vale alimentação.
Um professor de educação física com 22 horas semanais, com vencimento de R$ 2.831,60, mais vale alimentação. Artigo 2º. Os requisitos para a contratação dos referidos servidores, bem como suas atribuições, são as que constam no anexo 1, o qual passa a integrar esta lei. Artigo 3º. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando os contratados submetidos às disposições das leis municipais número 2.370 de 2016, número 2.371 de 2016 e número 1.385 de 2006. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas nos orçamentos dos exercícios financeiros correspondentes. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 16 de julho de 2026. Silmar de Mamã, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 69/2026, que visa obter autorização para a contratação temporária por excepcional interesse público, mediante processo seletivo simplificado dos profissionais destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras, Saúde, Meio Ambiente e Educação. As contratações pretendidas mostram-se indispensáveis para assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pelo município, evitando a interrupção de atividades que atendem diretamente à população e garantindo o adequado funcionamento dos serviços desenvolvidos pelas respectivas secretarias municipais. No que se refere às demandas específicas, a contratação de 3 operadores de máquinas justifica-se pela necessidade de suprir a demanda existente junto à Secretaria Municipal competente. Ressalta-se que o último projeto de lei encaminhado a esta Casa Legislativa visando a contratação de motorista operador não obteve aprovação, permanecendo a carência de profissionais habilitados para operar as máquinas pertencentes ao parque de máquinas do município. A insuficiência de operadores compromete a execução de serviços essenciais, como manutenção, a recuperação de estradas vicinais, obras de infraestrutura, serviços agrícolas e demais atividades desenvolvidas pela administração municipal, a razão pela qual se faz necessária a realização de novo processo seletivo para a contratação desses profissionais. B. A contratação de um agente de combate a endemias decorre do encerramento do contrato temporário atualmente vigente, previsto para o final do mês de agosto de 2026. A manutenção desse profissional é imprescindível para garantir a continuidade das ações de vigilância em saúde, prevenção e controle de endemias, especialmente no combate das arboviroses, bem como das atividades de orientação à população e fiscalização desenvolvidas no âmbito da saúde pública municipal. C. A contratação de um fiscal ambiental justifica-se pela necessidade de reposição do profissional que exercia a função junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cujo contrato temporário encerrou-se no mês de maio de 2026. Desde então, o município encontra-se sem servidor desempenhando as atribuições inerentes ao cargo, o que compromete as atividades de fiscalização ambiental, atendimento às demandas da população, acompanhamento das denúncias, ações de educação ambiental, proteção de recursos naturais e cumprimento da legislação ambiental. Assim, a contratação mostra-se indispensável para restabelecer e regular a prestação dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. D. A contratação de um professor de educação física justifica-se em razão do encerramento do contrato temporário atualmente vigente, previsto para meados do mês de agosto de 2026. A realização do novo processo seletivo é necessária para assegurar a continuidade das atividades pedagógicas nas escolas da rede municipal de ensino,
evitando prejuízos ao cumprimento do calendário escolar e à oferta regular da disciplina aos estudantes. No tocante ao impacto orçamentário financeiro, informa-se que acompanha o presente projeto de lei o respectivo estudo apenas em relação às contratações de operador de máquinas, uma vez que representam um acréscimo de despesas para a administração municipal. Quanto às contratações de agentes de combate a endemias, fiscal ambiental e professores de educação física, entende-se desnecessária a elaboração de novo cálculo de impacto orçamentário financeiro, tendo em vista que se destinam à reposição de profissionais que já exerciam tais funções mediante contratação temporária, tratando-se de despesas já previstas e suportadas pelo orçamento municipal. Diante da necessidade de dar continuidade aos serviços públicos essenciais e possibilitar a realização de processo seletivo simplificado em tempo hábil, especialmente considerando a vacância atualmente existente no cargo de fiscal ambiental e a proximidade do encerramento dos contratos temporários dos demais cargos, solicita-se que a tramitação do presente projeto de lei ocorra em regime de urgência, nos tempos do regimento interno desta Casa Legislativa, a fim de evitar descontinuidade na prestação dos serviços públicos e assegurar o regular funcionamento das atividades desenvolvidas pelo município. Desta forma, restando caracterizado o excepcional interesse público e a necessidade imediata das contratações pretendidas, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Alto Alegre, 16 de julho de 2026, Silmar de Mamã, Prefeito Municipal. Baixo esse projeto para as comissões permanentes de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Nobres colegas, informo que o projeto de lei número 69/2026, protocolado em regime de urgência, deverá ser apreciado dentro do prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, já em relação ao PL 68, que também foi protocolado em regime de urgência. Reconheço o caráter de urgência da matéria e, dessa forma, com fundamento no artigo 66 do regimento interno, suspendo a sessão para o parecer das comissões competentes. Retornando aos trabalhos, peço à secretária para que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2026. Parecer ao projeto de lei do Poder Executivo número 68/2026. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reuniu-se no dia 20 de 7 de 2026, às 19h36, no plenário Enio Luiz Galvani, no decorrer da sessão ordinária, para apresentar parecer ao projeto de lei número 68/2026, protocolado em regime de urgência. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais e suplementares no orçamento de 2026, apontar recursos e dar outras providências. O referido projeto de lei veio devidamente instruído e acompanhado de respectiva mensagem justificativa. A proposição tem por finalidade autorizar a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares no orçamento de 2026, totalizando o aporte de R$ 208.016 para o atendimento de demandas essenciais do município. O projeto visa destinar R$ 97.516 para a estruturação da rede de atenção primária à saúde, além de R$ 10.500 para a manutenção de cotas de rateio de consórcios públicos da Secretaria da Administração e R$ 100.000 para a manutenção e compra de materiais de consumo da patrulha agrícola. A cobertura dos referidos créditos obedece às exigências do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 1964, e a matéria cumpre os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstra equilíbrio orçamentário e autoriza as devidas adequações nos anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Diante do exposto, após análise da matéria, a comissão permanente apresenta parecer favorável ao projeto de lei número 68/2026. Alto Alegre, 20 de julho de 2026, Vinícius Rosa Dirins, presidente, Rosimara dos Santos Kumer, membro. Peço a um membro da comissão que faça a defesa do seu parecer. Boa noite a todos, então, as pessoas que nos assistem presencialmente e virtualmente. Então, esta é a abertura de um crédito adicional especial para uma adequação do orçamento, para o atendimento das demandas essenciais para o nosso município. Conto, então, com a colaboração de todos os colegas para a aprovação deste projeto. Coloco em discussão o parecer da comissão. A palavra está com os vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, coloque em votação o parecer da comissão. Os vereadores que concordam com o parecer permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o parecer por todos os vereadores. Coloque em discussão o projeto de lei número 68. A palavra está com os vereadores. Se nenhum vereador quisesse fazer o uso da palavra, coloque em votação o projeto de lei número 68/2026 como seu parecer. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 68/2026 por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo. Peço a secretária para que faça a leitura da indicação número 4/2026. Indicação número 4/2026. O vereador Gilson Maier, com assento nesta Câmara Municipal, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o regime interno, apresenta a seguinte indicação: que após lida em plenário e aprovada pelos nobres pares, seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente sugestão de relevância pública para que sejam adotadas as seguintes providências. Primeiro, realizar a aquisição de um veículo automotor destinado ao uso exclusivo da equipe de vigilância sanitária municipal, visando otimizar os serviços de vistorias, apreensões e fiscalizações de alvarás nas zonas urbana e rural, proporcionando melhores condições de trabalho e maior eficiência na execução das atividades desenvolvidas pelo setor. Segundo, regulamentar e autorizar, logo após a disponibilização do veículo, a sua condução por servidor público municipal, lotado no setor e devidamente habilitado, nos termos da Lei Municipal número 2.956, de 13 de julho de 2023, sempre que necessário ao pronto desempenho das atividades de vigilância sanitária. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar melhores condições de trabalho à equipe de vigilância sanitária municipal, garantindo maior eficiência, agilidade e autonomia na execução de suas atribuições constitucionais. Atualmente, o setor realiza fiscalizações, inspeções, vistorias e atendimentos a denúncias que exigem deslocamento imediato. Entretanto, a inexistência de veículo próprio e a falta de autorização formal para que a fiscalização conduza o veículo oficial geram atrasos logísticos severos, decorrentes da dependência crônica de motoristas de outras secretarias. A aquisição de um veículo exclusivo permitirá celeridade no atendimento das demandas, contribuindo diretamente para a proteção da saúde pública e para a melhoria dos serviços prestados à população. No que tange à condução do automóvel, destaca-se que esse município já possui a Lei Municipal número 2.956, de 13 de julho de 2023, que autoriza servidores públicos a dirigirem veículos oficiais no exercício de suas funções. Portanto, busca-se que os servidores responsáveis pelo setor recebam tal autorização, garantindo otimização de recursos e continuidade às atividades essenciais à vigilância sanitária. Plenário, Enio Luiz Galvani,
15 de julho de 2026. Gilson Maier, vereador PDT. Concedo a palavra para o vereador Gilson, autor da indicação, para que faça a defesa da mesma. Cumprimento mais uma vez, presidente, colegas, todos que nos acompanham presencialmente e também que nos acompanha virtualmente. Conforme lido essa indicação, eu tomei a iniciativa de fazer essa indicação aqui, porque eu vejo que eu acho que a gente não está pedindo ali um privilégio, mas a gente está defendendo uma estrutura mínima para que a vigilância sanitária consiga realizar o seu trabalho. Talvez a gente precisa relembrar aqui para a comunidade e para as pessoas, nossas autoridades também, eu acredito que é interessante a gente relembrar as atribuições que desempenham a nossa vigilância sanitária municipal. Então eu vou tirar um minuto aqui para mim ler as atribuições do seu cargo, também para mim justificar a necessidade de ter um veículo exclusivo para a vigilância sanitária, um veículo caracterizado e ter esse trabalho contínuo no município, que consiga se realizar ele com mais agilidade. Então, o fiscal sanitário, ele fiscaliza imóveis residenciais, comerciais, fiscaliza estabelecimentos, logradouros públicos, veículos de transportes de serviços, fiscaliza locais sujos, licenciamento sanitário, tem coleta também de amostras de águas, alimentos, medicamentos, dentre outros alimentos também que se encontram no comércio. Então, é realizado esse trabalho através da vigilância sanitária. Como o nosso município aqui não acontece com muita frequência, mas acredito que quem acompanha os noticiários percebe o trabalho da vigilância sanitária, aonde recolhe também e é apreendido os alimentos que estão fora de validade. Enfim, dentre outras várias atribuições que tem o nosso fiscal sanitário do município. E hoje a gente percebe que está difícil, muitas vezes, de realizar esse trabalho, de ter esse deslocamento, tanto para liberações de alvarás e vistoria nos comércios, porque a nossa vigilância sanitária, especialmente a nossa fiscal sanitária que se tem no município, ela não tem veículo próprio. Então, acredito que todos os colegas aqui são sabedor, têm conhecimento que a rúbrica que há na lei ali orçamentária anual prevê recursos para a vigilância sanitária, inclusive tem recursos dentro dessa rúbrica. Não para veículos no momento, mas isso não impede que o Poder Executivo remaneje esses valores e adquire um veículo para a vigilância, que seja exclusivo para ela. E também, se não há possibilidade da aquisição de um veículo, embleme, adesive um veículo que já se encontra em atividade no município e destine para que seja realizado esse trabalho. A gente sabe o quanto é importante a gente ter veículos oficiais caracterizados, emblemados, veículos de patrulhamento de polícias onde são adesivados. Isso demonstra o quê? Um comprometimento do município com as próprias pessoas, e inclusive com a estrutura da vigilância sanitária. Então, conforme colocado nessa indicação, existe a Lei Municipal 2.956, de 13 de julho de 2023. É uma lei recente que eu fazia parte dessa casa já quando ela passou por aqui, aonde foi liberado para todos os servidores dirigir veículos do município. Mas hoje a nossa vigilância sanitária, a nossa fiscal sanitária, ela não tem essa liberação para dirigir. Então essa minha indicação, ela é para que o Poder Executivo, para que o prefeito municipal especialmente, analise com carinho, reveja essas situações,
destine um veículo exclusivamente para vigilância sanitária, fazer coletas de água, fazer fiscalização, conseguir realizar o seu trabalho com eficácia dentro do município. Sabemos também, colegas, que no setor de habitação tem veículo disponível. Secretaria do Meio Ambiente, vamos utilizar talvez em conjunto, destine se não há possibilidade. Eu vejo hoje a Secretaria, a Vigilância Sanitária tem mais importância muitas vezes do que outras secretarias que se encontram com veículos. Eu peço que essa indicação, colegas, seja encaminhada ao Poder Executivo e que ele analise e tome um posicionamento e atenda esse vereador, porque atendendo a mim vai estar atendendo a todos os nossos munícipes aqui de Alto Alegre. Muito obrigado. Coloco a indicação em discussão. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação número 4/2006. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada a indicação número 4/2026 por todos os vereadores. Passamos agora ao expediente verbal do Poder Legislativo, se algum vereador tem alguma solicitação a fazer. Vereador Vini. Fui procurado há algum tempo já e essa semana, no caso também hoje e semana passada, mais de forma mais enfática, né, a questão dos Poços Negros, né, da secagem dos Poços Negros, né. A gente sabe que, pelo que foi passado, o equipamento que tem está estragado, né, e a gente sabe que bastante gente precisa, ou no momento que precisa, isso a gente sabe que tem que ser feito o serviço meio de imediato, né, pelo transtorno que ocorre. Então, a gente até teve uma conversa, o prefeito até colocou que talvez estaria com um problema no descarte, né, disso depois, mas a gente sabe que as dificuldades estão aí, acho que tem que ser tomada alguma providência, né, e cabe ao poder público, né, de repente, buscar uma área, sei lá, legalizar alguma área aí para fazer esse descarte adequado, ou até mesmo mandar para fora do município, né, mas a gente sabe que isso tem que ser tomada alguma previdência, porque quem precisa não tem como ficar esperando muito, né, nesse caso. Então a gente pede que seja, né, feito aí alguma atitude nessa questão aí o mais rápido possível. Também fui procurado por outra questão, né, essa até vou fazer uma indicação, estava falando com o jurídico, a questão, a gente não tem o conhecimento ainda da ponte de Bela Vista, se é o município ou o estado, né, que tem que fazer de repente alguma melhoria ou algum serviço ali, né. Alguns agricultores explanaram a dificuldade na época de safra ali de passar de um lado para o outro, né, e foi colocado que entre a guarda, né, e a pista ali ela tem uma mureta que seria para as pessoas passar, né, de um lado para o outro. Então a gente sabe que tem dos dois lados. E foi sugerido por alguns até que se fosse tirado um lado só ali, né, não da guarda, da muretinha que tem antes da guarda, né, passaria tranquilamente uma colheitadeira, uma plantadeira, um trator um pouco maior ali, enfim, né, os equipamentos que são utilizados. Então a gente vai fazer uma indicação para o poder público tomar as medidas cabíveis, né, possíveis aí para ver essa questão aí, para de repente fazer essa melhoria ali para na época que os agricultores que utilizarem ali, né, passem tranquilo. A gente sabe que o fluxo de maquinário e carros é bem maior que pessoas trafegando a pé ali, né, então, quem sabe se conseguir fazer essa demanda aí, acho que vai ficar de bom agrado aí para todos que utilizam a ponte aí para essas finalidades. Seria isso. Alguns vereadores? Vereador Henrique. Cumprimentar o presidente, então, os colegas, pessoas que nos assistem. Também fui procurado essa semana, quero fazer um pedido aqui ao Executivo, à Secretaria competente, ali no Chiqueirão, ali onde mora o Tião, ali que vai para Santa Terezinha. Eles estiveram me procurando, aí o Tião, né, sua esposa, para o Executivo ver da possibilidade de fazer uma paradinha de ônibus ali. Ele disse que ele já falou com o seu lindo Coraz aí, dá para fazer por lá de baixo, né? Porque dia de chuva as crianças têm que ficar na chuva ali. Então, eu queria
que o executivo vê se dá possibilidade de estar fazendo essa paradinha aí para atender essas crianças ali do Tião ali. Seria isso, presidente. Mais alguns vereadores? Eu também quero fazer um pedido ao secretário competente, que há um ano atrás, que esse vereador já fez esse pedido. Não dá para acreditar há tanto tempo esperando uma coisa tão simples. É 2 tubos que vai na entrada da casa do seu Jandir Brock. Aonde essa semana um caminhão foi lá levar ração para os seus animais, não conseguiu chegar até a propriedade. E isso não dá para acreditar. Igual diz o meu colega Chico, a gente tem que pedir mais que uma vez para um secretário para resolver uma coisa tão simples. Não dá para... Isto é inédito. Também quero, ao mesmo tempo, pedir 2 tubos também. Lá na propriedade, antiga propriedade do seu Jairo Toledo, onde se encontra um quiosque, onde nos finais de semana eles vêm se reunir com a família. E lá também estão precisando de 2 bueiros. É uma coisa simples, secretário. Resolve essas coisas. Não precisa esperar tanto tempo. Expediente e explicações pessoais. Primeira vereador, Rosemar dos Santos Cumer. Segundo vereador, Celori Rosa. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham presencial e também pelas redes sociais, neste momento eu quero agradecer à administração pelo pronto atendimento da indicação feita por mim nesta casa e aprovado por todos os colegas, denominando o campeonato municipal de João Dercy Diniz. Meu agradecimento especial. E também as minhas condolências aos familiares da Doraci Werner, que hoje nos deixa, né? É um destino que todos nós chegamos. Então, meus pêsames a todos os familiares. Obrigado. Próximo vereador, Vinícius Dires. Próximo vereador, Ilianda Alberto. Boa noite, presidente. Mais uma vez, colegas, ao público que nos assiste de forma presencial, virtual. Gostaria também de deixar aqui, então, os familiares da avó Doraci, né, como ela era popularmente conhecida ali na minha rua, né, praticamente minha vizinha. Então, eu gostaria de me solidarizar com os familiares, então, pela sua perca, tá? Gostaria também de, desde já, convidar a todos, né, para nosso primeiro evento da Procuradoria da Mulher, que já tem data marcada, né, que nós vamos fazer no dia 26 de agosto, né, Mara? Meninas, né, da Câmara, né, nossas funcionárias aqui, que já estão se manifestando, já estamos organizando, então, esse primeiro encontro da Procuradoria da Mulher. Já temos, então, palestrantes convidadas e gostaria, então, de convidar a toda a população feminina do nosso município para esse encontro. Então, reservem já essa data. Teremos importantes palestrantes aqui, entre elas, então, a promotora da Justiça de Esmoso, Suzane, né, a doutora Suzane, e também a professora aposentada Isabel Cristina Billing, que é conhecida na região ali do Salto do Jacuí, que também faz um trabalho bem importante, bem interessante, né, de valorização da mulher. Então, gostaria de desejar, convidar a todas as mulheres que reservem, então, essa importante data, que com certeza vai ser um momento bem especial para todas. Gostaria também de agradecer a nossa visita, então, dos nossos alunos, né, da rede estadual da Escola Barão Homem de Melo, que nos visitou, então, no dia 9 de julho, e eu sei que todos estão assistindo, então, a nossa sessão hoje. Queria mandar um abraço especial a todos, e dizer, inclusive, que a prof. Roberta, né, também está fazendo um trabalho bem importante, que é
trabalhando sobre os três poderes, né, constituídos, né, as suas funções, deliberações, e estiveram visitando, então, a gente já sabe que é de conhecimento o Executivo Municipal, e fizeram a visita também à nossa Câmara de Vereadores, aonde foram recebidos, né, pelos colegas vereadores, pelo presidente da Câmara, os nossos funcionários, e a gente ficou, então, bastante, né, emocionado com a visita deles, que fizeram muitas perguntas esclarecedoras, de conhecimento, tiraram dúvidas também, e a gente gostaria, então, agradecer muito a visita de todos. E convidar também as demais escolas do nosso município, as escolas municipais também, que venham conhecer o trabalho da Câmara de Vereadores, que é muito importante, eu acho, que conhecer na prática como é o funcionamento, eu acho que deixa a marca nesses alunos, com certeza, né? Então, um grande abraço a todos. Era isso. Próximo vereador, Gilson Maia. Quero deixar um abraço especial aqui também para a turma do 4º ano ali, Prof. Roberta, que pela segunda vez traz o 4º ano aqui nessa Casa Legislativa, então é muito bom que eles participam, que eles tenham essa noção e essa vontade também de adquirir esse conhecimento de como funciona, porque como já falei outras vezes, são essas crianças que serão os nossos representantes no futuro. Então, deixo um abraço especial, uma visita maravilhosa, e que a gente sabe que é nessa faixa ali do 4º ano onde se estuda os poderes. Então, a gente também estende aos demais professores da rede estadual, municipal, que venham conhecer o nosso trabalho, venha até essa Casa Legislativa para acompanhar o que é debatido, porque tudo que se fala aqui, tudo que se faz aqui, acaba impactando na vida de todos da nossa sociedade. Um abraço especial, Prof. Roberta, 4º ano, sejam sempre bem-vindos a essa Casa Legislativa. Eu aproveito também aqui para falar um pouquinho do projeto 69, colegas. Onde é um projeto que seria a contratação de 3 operadores, um agente de endemias, um fiscal ambiental e um professor de educação física. Mas, como todos vocês sabem, foi realizado o processo seletivo onde nós colocamos o prazo definido para 1 ano para agente de endemias, fiscal municipal, e alguns casos de cargos de profissionais veio automaticamente lá do Poder Executivo um projeto para prorrogação desse processo seletivo. O que eu quero pedir para os secretários, para o prefeito, para que mande a essa casa a prorrogação do processo seletivo de agente do processo seletivo de agente de endemias. Isso. Por que eu falo isso? Porque já veio de outros cargos, e o que para nós, meu posicionamento e meu ver, isso vai reduzir custos, vai ter um profissional onde já tem esse conhecimento, já desempenha suas funções como agente de endemias. Então a gente vai ter um trabalho contínuo desse profissional. Então, esse é um pedido que eu faço para o Poder Executivo, que o prefeito, que os secretários analisam e enviam na próxima sessão a prorrogação desse processo seletivo para que não atrase mais ainda o andamento e o trabalho realizado por esse profissional. Como colocado também pelo nosso presidente dessa Casa Legislativa, muitas vezes nos indigna aqui de pedir tantas vezes e algumas vezes até ser respondido informalmente, seu pedido será analisado e atendido, mas ultimamente nem isso não vem mais de resposta do Poder Executivo a essa casa. Pedidos que a gente faz verbalmente aqui, nem respondido não foi.
Então eu volto a bater nessa tribuna em um pedido que eu já fiz tantas vezes em solicitação verbal, indicação e vários outros pedidos nessa tribuna livre. As casas que o prefeito começou, que a gestão anterior começou, iludiu muitas pessoas que seria feito casas e até hoje não conseguiu concluir as casas. Suplementamos valores nessa casa tantas vezes para habitação. E as casas não são concluídas. Toda vez que se fala com alguém, porque falta recurso, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Chega de desculpas. Nós aprovamos aqui tantos mil já. Será que não é possível pegar 10, 15 mil e concluir uma casa onde as pessoas estão morando num porão, onde as pessoas estão passando frio, passando o inverno inteiro sem ter a sua moradia? Nos indigna, como colocado aqui pelo nosso colega. Eu acho que eu queria estar nessa tribuna aqui, gritando para todo mundo, me expondo para o município inteiro, para que um pedido meu, há 3 anos atrás, seja atendido em 2026. O que passa pela minha cabeça hoje, comunidade, é que se não tem recurso para concluir uma casa, concluir 2, 3 casas, como é que nós vamos aprovar mais 10 cargos aqui se nós não temos dinheiro nem para habitação, nem para as moradias, que eu vejo que hoje é essencial para essas famílias? Eu peço, mais uma vez, seja analisado, seja revisto aonde está sendo gasto o recurso público. Eu não pretendo, como eu já tinha falado outras vezes, eu não pretendia mais voltar nessa tribuna e falar desse mesmo assunto. E eu espero que a gente consiga resolver esse assunto. Muito obrigado a todos. Desculpe também a comunidade, a minha indignação, mas quando as pessoas imploram muitas vezes e vêm te pedir várias vezes, e tu fica de mãos atadas porque tu não tem o poder de fazer. Nós, poder legislativo, a gente não consegue. A gente não tem recursos, a gente não tem dinheiro. Mas o poder executivo tem essa prerrogativa e essa autonomia para resolver quase todos os problemas do nosso município. Muito obrigado. Próximo vereador, Henrique Dalberto. Próximo vereador, Juarez Mendes dos Santos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem, pessoalmente e virtualmente. Hoje teve 4 projetos, onde 3 foi votado e 1 foi abaixado para as comissões analisarem. E também vai minha saudação à turma do 4º ano, que teve aqui nessa casa, com a professora Roberta. Essa casa está a portas abertas, não só para o 4º ano, assim para todas as séries, ou seja, da Princesa Isabel ou Barão Alves de Melo. E também ontem, conversando com uma pessoa aqui no nosso município, aonde ele nos falou, onde ele me disse, foi pedir apenas uma reforma de casa ao secretário, ao prefeito, aonde ele colocou que os vereadores não aprovaram os pedreiros. Sim, veio, nós aprovamos. Se nós não tínhamos aprovado, eles não estavam trabalhando os pedreiros. Mas eu vi, nas minhas vistas, aonde tem um pedreiro profissional e muito respeitado no nosso município, aonde ele trabalha na prefeitura. Eu acho, ele pode fazer algum serviço, que é o nome do seu Leonardo Uber. O dia mais frio do nosso município, com garoa, ele estava com uma bandeira
ali no asfalto, bandeireando a bandeira abaixo do seu braço. Mas antes de bandeirear ali, coloca uns coner, bota essa pessoa fazer umas coisas mais simples, uma reforma ou colocar algum piso para as pessoas mais que necessitam. Eu acho, nós, vereador, aprovamos sim o cargo de pedreiro, senão não tinha 2 trabalhando com seletivo. Espaço destinado ao líder de bancada do PSB. Então, presidente, colegas, hoje eu venho aqui para falar com a nossa comunidade que essa semana o PSB fez mais uma entrega para a comunidade. A entrega da retroescavadeira, uma JCB, onde o prefeito me chamou ali que tinha saído a reto, que é um recurso conseguido. Quero deixar bem claro aqui, porque eu falei lá naquele dia, lá na gravação lá, e aí o executivo disse que não podia estar externando, porque temos em campanha eleitoral aí, mas esse recurso é uma conquista da bancada do PSB, do diretório e do sindicato, junto ao deputado Heitor Chu e Elton Weber. São mais 300 mil para a agricultura familiar. Então, nós queremos, principalmente a você, deputado Heitor Chu e Elton Weber, agradecer a você por mandar esse recurso para o nosso pequeno agricultor. Isso se soma, então, já são 2 maquinários em 2 anos, o que é uma prestação de contas muito boa, prova que estamos, sim, trabalhando para a agricultura do nosso município. Isso é importante, nós estamos prestando conta do nosso trabalho e os recursos vêm vindo. Isso é muito gratificante para o vereador, dizer que conseguimos trazer esses recursos para você, para atender cada vez mais você, agricultor. E outra coisa que eu queria falar aqui, nosso presidente, que a colega Eliane e o Chico já falaram, que a gente ficou sabendo agora aqui, do falecimento da dona Doraci Werner, né? Vó do nosso companheiro, hoje secretário, e também vereador, foi aqui, assumiu a cadeira no meu lugar, a sua avó, Doraci, que hoje faleceu. Então fica nossas condolências, nossos sentimentos a todos os familiares do Wilson, Verne e dos seus demais parentes. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Próxima bancada do PP. Próxima bancada do PDT. Também, né, a gente quer deixar nossos sentimentos aos familiares da dona Doraci, né, em especial os filhos, né, netos, enfim. A gente sabe também, né, que os familiares aí tiveram uma grande participação, né, durante todo o período aí do município, né, dentro também do Partido Democrático Trabalhista, né. Então a gente deixa aí os nossos sinceros sentimentos aí a toda a família, né, que conforte o coração. A gente sabe que nenhuma perca aí é fácil, então fica aqui, né, os sentimentos da bancada do PDT. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a proteção de Deus, a presença dos senhores vereadores e assistentes e demais público presente. Comunico que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 3/8/2026, 2026, às 19 horas, nesse plenário, em Luiz Galvani. E declaro encerrada a presente reunião ordinária.